Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Flávia, sou estudante do curso de Ciências Biológicas da UFVJM e faço parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Iremos falar hoje sobre modelos atômicos e tabela periódica, mas antes de iniciar nossa discussão, quero falar para vocês sobre o que é um átomo. Neste momento, quero que vocês tenham em mente que a estrutura do átomo é composta por três partículas fundamentais: prótons com carga positiva, nêutrons com partículas neutras e elétrons com carga negativa. Por enquanto, somente isso será necessário que você saiba. Logo mais à frente, discutiremos mais sobre este assunto. Bom, vocês já pararam para pensar que existem diferentes materiais no mundo e que cada um deles é composto por átomos? As substâncias açúcar e álcool, por exemplo, são formadas pela união de diferentes átomos, hidrogênio, oxigênio e carbono. Quando falamos de átomos, logo nos vem à mente os diferentes modelos atômicos propostos ao longo da história da ciência. Mas o que é um modelo atômico? O modelo atômico é a representação do átomo, ou seja, uma forma de o representar. Os átomos são constituídos por prótons e nêutrons no núcleo e elétrons à sua volta. Os filósofos gregos, primeiramente, propuseram a ideia de que a matéria era formada de partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis, sendo denominadas átomos. Diante disso, para explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas, foram introduzidos por diferentes cientistas 4 modelos atômicos. O primeiro modelo apresentado por Dalton diz que todo e qualquer tipo de matéria seria formada por partículas indivisíveis e indestrutíveis, compostas por uma mesma substância idêntica de átomos, comparando com uma bola de bilhar. Com o passar dos tempos, os estudos foram se aprimorando em busca de explicações mais concretas, e 3 deles ganharam destaques, sendo estes: o modelo de Thomson, pudim de passas. Neste modelo, o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, onde se encontram cargas negativas estáticas, distribuídas uniformemente, de modo que sua carga elétrica total é nula. O modelo de Rutherford, que a partir das pesquisas do próprio, mostrou que os elétrons eram dotados de cargas negativas, mas no núcleo se encontravam as cargas positivas, baseando-se dessa forma no sistema planetário, na qual os elétrons se movimentam em órbitas circulares. Ele propôs, então, que os elétrons se movimentam ao redor do núcleo. Já o modelo atômico de Bohr complementou o modelo de Rutherford, introduzindo a ideia de que os elétrons só se movem ao redor do núcleo quando estão em determinados níveis de energia, podendo dessa forma um elétron mudar de nível se ganhasse ou perdesse energia. Houve dúvidas sobre isso? Sim, claro. Inclusive Bohr foi questionado sobre o fato de que se o elétron emitisse energia sem parar um minuto sequer, ele se chocaria com o núcleo, podendo até gerar um colapso. E assim, após passar por várias formulações deste questionamento, foi reformulado pelo cientista Louis de Broglie, que dizia que os elétrons giravam ao redor do núcleo, mas não em órbitas definidas como tinha afirmado Bohr. Sendo assim, aceito atualmente o modelo desenvolvido pelos físicos Skłodny, Broglie e Heisenberg, que estudaram os modelos anteriores e, através da física moderna, formularam um modelo onde o conceito de órbita foi deixado de lado, sendo considerada, então, a probabilidade de onde o elétron poderia estar, de forma ainda desconhecida, formando uma nuvem uniforme, sendo esta mais densa
quanto mais próximo do núcleo. Agora vamos falar sobre a tabela periódica. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordens crescente de números atômicos. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Ao organizar a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, Moseley estruturou os elementos químicos formando colunas horizontais, períodos, e verticais, famílias e grupos, assim sendo 7 os períodos e 18 grupos, sendo que as famílias mais conhecidas são do grupo A. Inclusive, a tabela periódica possui várias classificações. Uma delas é quanto à natureza física dos elementos químicos, sendo os elementos representativos, cuja distribuição eletrônica termina em S ou P, e os elementos de transição, também chamados de metais de transição, que representam as 8 famílias do grupo B, onde os elementos de transição externa são aqueles cuja distribuição acaba em D, e os de transição interna, que acabam em F. Os elementos de transição interna são os que se encontram nas duas linhas bem embaixo na tabela periódica e, na verdade, é como se esses estivessem localizados no 6º e 7º período do grupo 3. A localização de um elemento na tabela periódica pode ser indicada pelo seu grupo e seu período. Então, relembrando, cada linha no sentido horizontal da tabela periódica representa um período ou níveis. Eles são em número de 7 e o período em que os elementos se encontram indica o número de níveis que possui. Por exemplo, o sódio está no período 3, o que significa que seu átomo possui 3 camadas eletrônicas. Já os grupos ou famílias são as linhas verticais, as colunas, que apresentam elementos químicos que compartilham propriedades. Por exemplo, o flúor e o cloro, que estão no grupo 17 ou 7A, por possuírem alta tendência de receber elétrons, o que chamamos também de eletronegatividade. É importante que vocês saibam que, por determinação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, os grupos passaram a ser organizados por números de 1 a 18, embora ainda seja comum encontrarmos as famílias sendo descritas por letras e números, como mostrado anteriormente. Bom, conforme a organização dos elementos químicos na tabela periódica, o número de massa aparece na parte superior do lado esquerdo ou direito do símbolo do elemento. Já o número atômico fica posicionado sempre à esquerda e na parte inferior. O número de massa determina a quantidade de partículas presentes no núcleo de um átomo, pois é a soma do número de prótons mais os de nêutrons. Como os elétrons apresentam massa desprezível, isso é, 1836 vezes menor que a dos núcleos, prótons e nêutrons, neste tipo de cálculo não é levada em consideração a massa dos elétrons. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima, bons estudos e se cuidem. Tchau!